Boa noite a todos que estão em sintonia conosco nesta noite, em pensamento, ligados mentalmente às nossas atividades de hoje, do atendimento fraterno, do Centro Espírita João Moreira Rego. E nesse instante nós pedimos a Jesus, ao nosso Pai Maior, que envolva a todos que estiverem necessitados da paz, da harmonia, do socorro espiritual, que Ele possa nos envolver em vibrações de coragem, de fé, de sabedoria, da certeza de que não estão sozinhos, que contam com a assistência da espiritualidade maior e que a providência divina vela por todos nós, onde quer que estejamos. Já sabemos que não há necessidade de que estejamos nas quatro paredes de um templo para que sejamos socorridos. Deus socorre todos os seus filhos, onde quer que eles se encontrem, necessitados de ajuda. O pai não vai deixar um filho sem a assistência necessária. Confiemos no nosso Pai. Sabemos que Ele é a inteligência suprema, que nos deu a vida e que cuida de todos nós, de todo o universo. Para nossa reflexão desta noite, hoje nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, que tem como título Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que a opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicado e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta,
e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Que maravilha, né? Essas páginas desse livro, bem esclarecido por Emmanuel, né? Porque Paulo escreve aos Romanos já elucidando sobre não te perturbe. Porque quando ele fala lá no capítulo 7, versículo 10 de Romanos, nessa carta, ele fala que é o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, né? Aquele mandamento era para que ele tivesse vida e ele achava que aquilo ali ia levar à morte, ia levar à dor. E, no entanto, era justamente aquele mandamento que ele precisava se esforçar, vivenciar, mesmo com sacrifício e dor, para que libertasse ele para a vida. E assim somos nós ainda nesse planeta, que é um mundo de expiação e de prova, um mundo difícil, um mundo de dor, um mundo onde fomos matriculados para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso crescimento, e que necessita de todos nós um esforço para compreender, mesmo na dor, mesmo nessa dificuldade, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para conosco. Não vamos pensar que Deus só nos ama quando Ele concede as bênçãos que a gente quer. Deus só é bom quando nos concede o que a gente acha que é o melhor para nós. As coisas geralmente ligadas às coisas materiais. E quando ele não concede aquilo que a gente tanto quer, que a gente pede, a gente achamos que Deus está nos punindo, que Deus virou as costas para nós, que Deus não nos atende, que somos infelizes. Nós gritamos, nós lastimamos, e isso não nos ajuda a nada, né? Como é bem colocado aqui. E ele vai, Emmanuel, contando a questão do trigo para que possa ser transformado o pão, a madeira para que possa ser transformada em algo valioso, a pedra que se transforma também numa estátua ou também em coisas úteis. E ele diz que bem assim também somos nós, a nossa alma precisa ser purificada. E a purificação não vem nas coisas fáceis, não vem nas coisas que a gente quer, né? Vem na luta, vem do aprimoramento, vem no sacrifício do dia a dia, vem na luta que cada um de nós trava no íntimo, na nossa intimidade, para se libertar das dificuldades que ainda são inerentes ao nosso processo evolutivo. É imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. E ele manda, e ele nos diz, nos orienta, que a gente não se perturbe diante da luta, que a gente busque na luta do dia a dia aproveitar a oportunidade para o crescimento, né? E o que parece derrota, muitas vezes é vitória. Para o mundo pode ser derrota, mas para o nosso espírito, nosso engrandecimento, aquela suposta derrota foi a nossa vitória no nosso crescimento espiritual. E muitas vezes a gente só vai reconhecer isso quando chegamos no plano espiritual. Das leituras na revista Espírita, tem um depoimento de um espírito que foi perguntado a ele o que mais marcou na última reencarnação dele, as vitórias que ele conquistou, que ele disse que aquilo ali de nada tinha valor para ele agora, que o que mais marcou ele nessa última trajetória do corpo físico
foram as dificuldades, né? Foram os sofrimentos que ele enfrentou. Aquilo ele marcou porque foi justamente essa dificuldade que ajudaram ele a crescer, a se aprimorar, a se disciplinar, a vencer a si mesmo, né? Então, vamos pensar nessas palavras de Emmanuel, de Paulo, né? E que não vamos nos deixar que as supostas derrotas da vida física nos abatam, porque a gente tem que transformar essas derrotas em vitórias, né? Transformar em contribuição para o nosso engrandecimento na vida eterna. Porque são justamente essas supostas derrotas que vai a formosear o nosso espírito, vai nos amadurecer, vai nos tornar mais corajosos, mais confiantes em Deus. Nós vamos nos voltar para nós mesmos, buscando Deus em nós, para nos ajudar no nosso crescimento, na nossa vitória. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é: não te perturbes diante da pandemia, diante da dor, diante das perdas, diante do isolamento, diante das notícias ruins, diante das supostas perdas, né? Porque realmente nós estamos vendo a todo instante, né, as perdas, porque as perdas que nós estamos vivenciando, apesar de dolorosa, são as perdas físicas, as perdas do corpo físico, mas o nosso ente querido continua vivo o nosso ente querido. Então não foi o espírito que morreu, mas sim o corpo físico. Então, a todos que estão em sintonia conosco, a todos que estão sendo atendidos pela espiritualidade maior, alimente a todo instante essa certeza de que a vida continua, mesmo com todas as perdas, e que o nosso Pai é um Pai justo e bom, e que vela por todos os seus filhos. E rogamos nesse instante a Ele que envolva todos os nossos irmãos que estão passando por grandes dificuldades, por grandes dores, por grandes perdas, que não se perturbe, que possa envolver em vibração de muita coragem, de muita certeza de que Deus é um Deus de amor e que nós continuamos filhos, seja o que quer que tenha acontecido, continuamos filhos de Deus. E que Deus não permite nada em nossas vidas que não seja para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. E que esse amor de Deus nos alimente sempre, para que não venhamos a nos perturbar. Que assim seja. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, agora e sempre, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e a quem nos ofendeu. Pai nosso que estais nos céus, abençoada seja esta prece, não nos deixeis cair em tentação, oh não, mas livrai-nos de todo
do mal. Pai, nos dê forças pra lutar e jamais desanimar ao orar e vigiar. Pai, nos ajude a caminhar e o bem praticar para nos reformar. Assim vamos seguir o Evangelho e ao Mestre servir. Pai, dai-nos forças para trabalhar, boas obras realizar e as virtudes demonstrar. Pai, nos ajude a perdoar, caridades praticar e o próximo amar. Assim vamos seguir o Evangelho e ao Mestre servir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra